Aqui a gente fala sobre masculinidade, coisas do dia a dia, mas do ponto de vista de um cristão, cara. Então, já vamos começar falando aí. Meu nome é Thales Gregório, tenho 30 anos, sou cristão há 11. Eu acho que sim, né? E primeira coisa que eu vou te falar, cara, não acredite em influenciadores digitais. Não acredite em Red Pill, essas coisas. Você pode até ver um vídeo ali, outra coisa, mas a vida real é completamente diferente. Para um cristão, a referência de masculinidade deve ser Cristo, cara. Cristo. Cristo é a nossa referência de masculinidade. Não é se o homem tem um corpo musculoso, cara quadrada, barba, cabelo liso, se ele é branquinho, padrão, esse Jesus europeu aí, cabelo meio ruivo, loiro, 2 olhos azuis, cara, não tem como. Até porque, como é que você vai manter uma pele clara demais no calor de 40 graus? Né, mas também não vou falar que Jesus era negro, não. A gente não sabe a estereotipia de Jesus, não, como é que ele era, não. Então, a gente não vai ficar supondo esse tipo de coisa, não. Aqui eu não vou falar nem de teologia negra, não, porque esse tipo de coisa também não chama atenção pra mim, não. Mas a nossa referência, cara, como homem é ser parecido com Cristo. Cristo era o quê? 100% homem, 100% Deus. Eu sou 100% homem? Sou, mas eu não sou Deus. Cristo não pecou, cara, mas a gente peca. Entendeu? E a Red Pill prega uma masculinidade, cara, que é pautada em extremismos. Assim, eu não vou falar que é um ódio contra a mulher, mas em algumas situações eles ficam indignados porque algumas mulheres realmente têm privilégios. Em algumas situações, assim como o homem também é privilegiado em outras situações, cara. Então, não é uma regra para todo mundo. Entende? Ninguém é igual a ninguém, cara. Mas a vida não é a vida do YouTube, a vida do Instagram, das redes vizinhas aí, dessas redes sociais, cara. A vida é uma coisa completamente diferente. Tem essa pressão social quando você vai pra igreja, que você tem que casar, formar família, enriquecer, entendeu? Influenciado pelo quê? Pela teologia da prosperidade, cara. Entendeu? Nem todo mundo vai estudar, nem todo mundo vai ter família top, nem todo mundo vai ter o carro do ano, nem todo mundo vai ter dinheiro na conta, nem todo mundo é bonito, cara. Tira essa pressão da tua vida. Essa teologia da prosperidade não dá mais, cara. Entendeu? Esse triunfalismo que você vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer. Não, às vezes você vai perder feio. E às vezes você vai ser só derrotado, entendeu? E às vezes na eternidade você vai receber uma vitória, cara. Que é a vida eterna com Cristo, um novo corpo, um corpo glorioso, um corpo glorificado, cara. Entendeu? Aí, difícil, cara. Difícil. Mas como nossa referência é Cristo, tem um livro muito bom chamado Manso e Humilde, cara. Mansidão é uma coisa difícil de adquirir, cara. Leva tempo. Tem que criar casca, cara. Tem que levar muita pancada. Eu sei que é de igreja, você sabe o que eu tô falando, das pancadas que a gente leva. Seja da gente mesmo faz bobeira, ou seja do Satanás acusando a nossa mente. Mas geralmente o diabo é só um álibi pra gente culpar alguém das besteiras que a gente faz. Entendeu? Já pode até tentar, cara, mas a decisão de fazer ou não é sua. Você tem que assumir a responsabilidade. Tem que assumir a responsabilidade. Seu pecado não é culpa do diabo, não. Seu pecado é culpa sua. Quando a gente erra, a culpa é nossa. Essa terceirização da fé de culpar o diabo pelas coisas que acontecem, tudo bem, ele existe mesmo, ele é o nosso opositor. Ele lança setas na gente, cara. Mas existe uma coisa bem importante, né, que antes da queda, né, eu posso não pecar, né? E depois da queda também tem o não posso pecar. É, não posso não pecar, né? E depois que Cristo nos salva, a gente pode pecar ou pode não pecar, mesmo a gente já estando em pecado, né? Complicado, né? Porque falar que não tem pecado faz a gente mentiroso, né? A verdade não está em nós. Mas a prática do pecado, viver em iniquidade, é uma coisa completamente diferente. Então você pode ser um pecador e viver em santidade,
Você pode ser um pecador e viver em iniquidade, pecado consciente mesmo, e fazer o mal deliberadamente mesmo, entendeu? Mas Jesus era humilde, cara. Vou falar muito sobre humildade aqui. Ele não usurpou ser igual a Deus, cara. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele se esvaziou, tomando a forma de servo, se tornou um homem como nós. Se humilhou e morreu a morte de cruz, cara. O texto de Filipenses 2 é bem claro. Tem um nome que é sobre todo nome, está acima de tudo. Para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para sempre. Mas como seria a masculinidade de Jesus? Humildade, verdade. Jesus não mentia, cara. Mas não usa a verdade para ferir as pessoas. Eu tô falando ferir. Ferir é uma coisa, confrontar é outra. Você pode confrontar as pessoas com a verdade. O confronto é para levar as pessoas ao arrependimento, à reflexão, à autoanálise. Não é para ferir as pessoas. Essa masculinidade combativa, pancada em todo mundo, cara, silêncio às vezes reina. Às vezes o silêncio mostra que você é, vou falar, pica, que você é forte. Nem toda hora você vai ter que falar, cara. Só tô aprendendo. Silêncio. E olha que eu sou bem extrovertido, cara. Falo muito mesmo, assim. Sou bem solto, né? Sem vergonha, né, na cara. Cara de pau. Desenrolado, desembolado, que a gente fala aqui em Minas Gerais. Misericórdia, cara. Misericórdia é quando a pessoa merece sofrer uma punição, ou um castigo, ou uma retaliação, ou uma resposta mais dura, e você não dá a ela. Você pensa, poxa, podia rebater na mesma medida aqui, mas não vai rolar. Não vou dar a essa pessoa o que ela merece. E às vezes ela nem merece. Às vezes a gente até julga mal. Às vezes a pessoa te trata mal, mas ela está revelando o que ela é, não o que você. A gente tem que parar de assumir responsabilidades que não são nossas, cara. Para homem é difícil demais. A pessoa fala uma coisa com você, te trata mal, ela está falando sobre ela. Porque se não for verdade, cara, é sobre ela. Ela que está falando. Não é sobre você. Então você não tem que se ferir com isso, se sentir essa dor por isso. Entendeu? Já vi uma situação que o cara surtou uma vez, ficou doidão, o povo falou que ele estava mexendo com droga, que ele era maluco. Entendeu? E o cara, tô nem aí não sou isso mesmo. Porque a Red Pill, cara, vou pegar o lance da Jordana Vucetic lá. Tudo bem, não sei como é que é a vida dela lá, só vi por alto mesmo. A menina soltou uns vídeos dela aí e ela se converteu, cara, mudou de vida. Entendeu? Se converteu, tá na igreja. Aí a galera fala que ela foi pra igreja pra zerar a quilometragem, que ela é que ela é vagabunda, essas coisas, entendeu? Que ela foi pra igreja pra esconder. Onde tá a misericórdia aí? Então, se você fez merda na sua vida, ou se você tomou decisões erradas, se você pecou, você não tem o direito de mudar de vida, não. Ah, mas você falou no vídeo anterior que Deus perdoa, mas o passado fica aí pra sociedade. Fica. Pro mundo. Pra gente que é cristão, cara. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura nova criatura eis que tudo se fez novo. Tô até embolando aqui porque eu não tenho costume de gravar vídeo mais. Parei com isso. Tô voltando agora. Uma masculinidade que... essa mulher é rodada, essa mulher é isso. Cara, Red Pill vai odiar isso, cara. Mas a maioria pega promiscuidade pra homem
E santidade para a mulher é uma santidade social, né? Porque não tem Cristo, então não é santidade. Né? Então, você está falando que tem que ser liberal para todo mundo? Não, não é não. Você tem esse tanto de relacionamento que essa galera vive aí, vai destruí-los. Entendeu? Quanto menos relacionamento você tiver na sua vida, quanto menos pessoas você se envolver na sua vida, quanto menos pessoas você ficar, você tiver relação, melhor para sua vida, cara. Entendeu? Quanto menos pessoas, melhor. Tanto para homem como para mulher. Porque vai vir uma coisa, cara, pesada, chamada comparação. Comparação. Isso aí destrói relacionamento demais. Isso aí destrói coisas demais, cara. Ah, eu não vou ver com essa mulher aqui não, porque ela já fez isso. Tá, tudo bem, é direção de escolha. Mas se você tiver feito merda também, cara, e alguém te rejeitar por isso, não tem que chorar não. Tem que aceitar. Então você não pode cobrar da pessoa aquilo que você não é capaz de fazer. Entendeu? É igual o povo falar de mãe solteira. Ah, mãe solteira, sei lá o quê, papapá, não presta, sei lá o quê, pensão socioafetiva. Cara, não é todo mundo que é igual não, velho. Todo mundo que é igual não. Meus pais separaram, eu era novo, criança. Minha mãe era mãe solteira de 2 meninos, com 25 anos tinha 2 crianças. E aí? Minha mãe era da vida? Não era, cara. Honesta, trabalhadora, servidora pública. Recatada, bonita, decente. Mas na língua das pessoas não prestava, né? Então, cada caso é um caso, velho. Entendeu? Ah, tatuagem de borboleta, sei lá o que, tal. Não, cara. Tem red flag, sim, bandeira vermelha, mas a pessoa pode ter tatuagem nenhuma e não prestar, entendeu? A pessoa pode não ter filho nenhum e não prestar, entendeu? E a pessoa pode ter filho, seja homem, seja mulher, ser pai solteiro ou mãe solteira, e ser uma excelente pessoa, um excelente ser humano, um trabalhador, honesto de caráter, entendeu? Você vai rejeitar uma pessoa por causa disso? Ah, eu não tenho coragem de assumir filho dos outros. Tá, cara, mas você era órfão e Deus te adotou. Deus é seu pai, por adoção. E Cristo é seu irmão por adoção. Beleza. Cristo era longânimo, era paciente. Tardia em irar. Ter domínio próprio não é fácil, cara. O mundo tá te bombardeando o tempo inteiro. Você vê esses caras de Red Pill e a maioria desses caras, tem que ser posturado, tem que ser isso, aquilo. Não, os caras, na hora que pisam no calo deles, os caras revoltam. Os caras começam a humilhar todo mundo. Os caras brigam com todo mundo, os caras xingam todo mundo. Nos comentários lá, nos vídeos deles lá, entendeu? Os caras não aceitam ninguém discordar deles não, velho. Entendeu? Não aceita não. Eu não tô falando isso aqui que é pra viralizar não, cara. A vida da rede social é uma mentira. Instagram é uma mentira. É uma mentira, cara. Sabe como é que a vida é real? É o cara acordar cedo para trabalhar ou para estudar. Sai de casa às 6h30 da manhã, 6 horas da manhã. Se for na cidade, uma capital, uma São Paulo, sai 5 e volta 10, 11 horas da noite, cara. Aqui em Minas não, aqui em Minas é mais tranquilo. O cara sai 6, chega 7, chega 6 e pouco. Muito estereótipo, padrãozinhos, né? Porque é branca, corpo isso, loira aqui, tal, morena assim, o corpo escultural, treino na academia. Não, cara. O homem tem que ser musculoso, cara quadrada, barba, sei lá o que, entendeu? Cara de bandido, isso, aquilo. Não. Você é cristão, velho. Você não tem que ser pautado por essas coisas, não. A gente tem que olhar valores e princípios. Caráter, trabalha, estuda, tem ambição para crescer, tem visão de futuro, corre atrás, desenvolve, tem frutos do Espírito, tem dons do Espírito, serve na igreja. Né? A gente vai falar sobre Cristo também. Como eu falei antes, que Cristo tinha misericórdia, Cristo era humilde, Cristo tinha domínio próprio e Cristo amava, cara. A gente tem que amar as pessoas. Como é que você quer a salvação das pessoas? Como é que você quer se relacionar com a pessoa? Como é que você quer servir alguma pessoa se você não ama ela?
se você não ama a sua igreja, se você não ama as pessoas. Não tem como você falar de verdade, pregar a verdade, igual muita pessoa fica pregando a verdade aí, denunciando pecado, parece que não tem nem amor pelas pessoas que estão falando, velho. Você vendo o tom de voz do cara, no jeito que ele fala, que ele tá colocando um peso sobre as pessoas, uma santidade de plástico, baseada em uso e costume. Você tem que vestir desse jeito, você tem que falar desse jeito, tudo bem. Se você é santo mesmo, você vai vestir de forma decente também, mas nem todo mundo que veste bonitinho tá certo, cara. Não tô falando que você vai vestir errado, igual uma louca aí não, o homem é da vida não, e nem um cara promíscuo não. Você vestir de jeito aí, tá mostrando que você tem no seu coração mesmo, entendeu? Mas modéstia. Tem que pensar como agradar a Deus, cara, através da sua vida, através das suas roupas. O vídeo ficou um pouco confuso, mas não tem problema não. Aqui é só um desabafo, uma conversa e tal, você pode comentar aí, você pode falar o que você pensa, entendeu? Mas se você não amar as pessoas, cara, você não vai convencer elas. Você não vai nem fazer com que elas, ao menos, te entendam. Se bem que quem convence as pessoas é o Espírito Santo, né? Mas sem amar as pessoas, sem ter misericórdia delas, sem ter compaixão delas, sem ter empatia por elas, sem servir elas, sem ter humildade, cara, você não vai a lugar nenhum como um homem, cara. Só aprendi assim, amargamente. Já fui um cara aí louco, velho. Não tô falando de pecado não, de loucura não, de promiscuidade não. Tô falando de um cara que era rigoroso na doutrina, entendeu? Era o famoso reformodinha, entendeu? Ah, você tá falando que você é flexível. Não, eu sou liberal não, cara. Sou conservador, ortodoxo mesmo, né? Mas brigava com a teologia, cara. Brigava quando via o cara fazendo algo que teologicamente pra mim era errado, sem entender como ele chegou naquilo, como ele foi ensinado, qual a história de vida dele. Só chegava e condenava: você tá errado, você tá isso, você é herege. Não, cara, não é assim. Entenda as pessoas, entenda a situação delas, como elas chegaram naquele pensamento, como elas viveram até chegar ali. A gente tem que amar as pessoas, cara. Amar não é concordar não, amar é confrontar, levar ao arrependimento, trazer mudança, trazer consolo também, se for preciso. Mas as redes sociais falam diferente, né? É falar do erro da igreja do outro e na hora que você olhar para o seu pecado, você fica em silêncio. Porque falar do outro dá prazer, né? Sentir inveja do outro dá prazer. É gostoso. Não é assim, cara. Não vai dar certo. A vida cristã para o homem, cara, e para a mulher também, mas esse canal vai falar de masculinidade. Não é o que a rede social fala, entendeu? Se você não parecer com Cristo, se você não tiver as características, cara, que Cristo teve, principalmente nos evangelhos ali, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar igual o povo, saindo do Egito, andando em círculo, 40 anos no deserto. Falou, valeu.